que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por causa dele que estamos aqui na noite de hoje. E eu sou feliz por ter sido selecionado por Deus para ser um adorador. Quem é feliz por esta razão? Glória a Jesus. Ao único que é digno, seja pedido para a honra, glória e louvor para todos sempre, pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, um pai que o Senhor tem estado no longo da jornada, pastor Aparecido, que tão corajosamente nos proporciona essa oportunidade. Aqui fazer uma série, sempre uma alegria revê-la, meu nome, Deus abençoe. Falando ao pastor, eu falo aos líderes que nos recebem com muita alegria, aos obreiros. É sempre um prazer poder estar aqui. Permita-me estar aqui com o pastor José Esposa, que é um patriarca ali do 15 de novembro, nos conhece desde a nossa meninice, né? E brincamos muito, eu e o Edson, seu filho, na construção do 15, construção de Bernardo, a gente fazia muita bagunça. Graças a Deus que deixamos de ser ignorantes. Glória a Deus, é uma alegria ver esse servo de Deus, salvação da família, rever a Juliana e Vitor, são família, né? Já viu, né? Sempre um prazer vê-los. Temos filhos na fé aqui. Eu vi Raquel ali trabalhando, eu vi Gabriel e Eugênio. Eu falei que vocês, Gabriel e Eugênio, Deus te abençoe, meu filho. Fiquei orgulhoso de você mais um pouquinho. Glória a Deus por tua vida. Eu quero aproveitar que os irmãos estão perto e convidá-los à leitura do tema dessa festividade. Permita que perguntar essa proposta. Creio na profundidade do Espírito. É isso? Vocês não são fracos, não. Uma Adélia, desculpa, mas eles pegaram pesado para a gente agora, né? Parabéns, vocês estão lindos demais, demais. Lindos demais. Ezequiel, capítulo 47. Essa igreja aqui está muito chique. Estou até com medo de pregar aqui. O medo já é normal, né? O pastor Aparecido com essa chiqueza toda aqui. Aí a gente fica estreito. A igreja está acostumada com coisa mais cozinha de madeira, tudo assim. Irmãos, encontraram o texto. Eu ouço barulho de Bíblia ainda no meio dos adolescentes. Que bênção! Vou esperar vocês. Glória a Jesus. Eu vou confessar um negócio aqui que é uma Adélia de uma onça. É um dos grupos que eu mais amo na igreja, é os adolescentes. Viu? Tem um caso antigo com os adolescentes, desde 2004, quando eu passei a rede dos adolescentes lá no 15 de novembro, mas a minha história começou lá atrás, com 14 anos de idade. Quando eu comecei a reger, eu era um adolescente e fui reger a mocidade. Vocês estão prontos para isso? Não tem pequeno, não tem muito novo. Quando Deus quer, Ele vai falar pequenininho. Não foi assim com o Gideão. Literalmente, eu era o menor da casa do meu pai e o meu milheiro também. Aí eu tinha que comandar meu irmão, pastor, que era mais velho que eu, maior que eu. E para comandar Juliana, não era brincadeira, não. Mas o Senhor nos deu graça. E falando da Juliana, eu quero pedir à igreja que estejam orando. Juliana é minha irmã, a minha irmã mais velha, e ela está no campo missionário. Ela está em Moçambique. O Senhor a levou para lá em 2017, né? Ela ficou por 3 anos, voltou para o Brasil em 2020. No princípio da pandemia, ela chegou, fechou tudo. E agora em 2023 ela voltou para o campo missionário, porque Deus abriu a porta e permitiu. Só que lá, assim como aqui, estamos vivendo o tempo político. E lá foi definida as eleições, mas o candidato
que está no controle, não aceita a sua derrota, e o país está vivendo um prenúncio de guerra civil, que já viveu há 20 e poucos anos atrás. Então os irmãos lá estão muito apreensivos, e ela mandou mensagem para mim aqui agora, e disse: peça a igreja para orar por Moçambique. Então, meus irmãos, quando estiverem clamando ao Senhor, não se esqueçam de Moçambique. Amém? Amém. Todos acharam o texto? Eu quero ler a partir do verso 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar a volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu-lhe o côvado, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nada, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Amém? Tome o vosso assento, por favor. Queridos irmãos, eu, desde a minha infância, criado na casa do Senhor, como a Bianca aqui disse, eu até poderia dizer que Deus não me permitiu sair da sua presença, mas a verdade é que eu escolhi não sair da presença de Deus, porque o Senhor nos permite fazermos o que quisermos. Preste atenção aqui, adolescente. O Senhor nos permite fazer o que quisermos fazer, mas as escolhas que fazemos refletirão no futuro que Deus projetou para nós. E eu, desde a minha tenridade, meus pais se converteram, eu tinha 5 meses de idade. Então eu cresci dentro da casa do Senhor. Optei por permanecer na casa do Senhor, não sair da presença de Deus. Oportunidades e propostas não me faltaram. E às vezes eu me ponho a pensar que talvez, se eu tivesse escolhido na minha adolescência, que é um momento em que a gente fica um tanto quanto confuso sobre o que quer ser, se a gente quer ser crente igual ao pai, se a gente quer ser crente igual ao líder, se a gente quer ser crente igual ao pastor, ou se a gente quer ser igual ao amigo da escola, igual ao vizinho da rua. Mas Deus, sabendo do futuro, me pôs no coração o desejo de permanecer na sua presença. E estando na presença do Senhor, o Senhor me marcou na minha adolescência, me chamou para o seu santo ministério. Eu não vou entrar aqui no meu testemunho, porque é quanto extenso, mas na minha adolescência o Senhor me fez entender que aqui era o lugar certo de estar. Poderia estar, como estava dizendo, refletindo, talvez hoje eu fosse um sambista, talvez hoje eu fosse um cara do movimento, sabe Deus se estaria vivo, mas a verdade é que eu escolhi estar no lugar onde eu sei que a garantia de futuro será. E mesmo não querendo ser um pastor quando era adolescente, o Senhor me fez pastor hoje. Por que eu não queria ser pastor? Porque o meu pai já era pastor. Tem filho de pastor nesse grupo aí? Sinaliza assim, Paulo. Tem filho de pastor aqui? Levanta a mão com coragem. Os outros afrontam a gente que a gente é filho de pastor.
falei, então posso ser filho do pastor? Levanta a mão, vai. Eu vou vendar você também. Tem gente que não rouba a gente porque a gente é filho do pastor. E quando o pastor arrocha o parafuso aqui no culto, quem paga o preço é a família do pastor. Porque o povo fica nervoso do pastor, mas não vai falar nada do pastor, vai nos filhos do pastor. Você vai, falou, e você. É assim ou não é? Hã? E os amigos então, né? Amigo da onça. Na hora do erro, tá junto. Na hora que a gente vai ser cobrado, até você que é o filho do pastor, senhor. Pois bem, eu não queria ser filho do pastor justamente por isso. Porque eu sabia que a cobrança seria dobrada. Mas o meu querido, a partir do momento que eu decidi servir a Deus, se submete ao querer de Deus. E Deus acredita na minha infância que eu seria um pastor. Eu ouvi a voz de Deus, eu tinha 3 anos de idade, e eu ouvi Deus falando comigo. E eu virei para minha mãe, no colo dela, e falei, Deus está falando de mim. Pastor Valmir, que muitos irmãos aqui conhecem, usado na tribuna, ministrando a palavra, falou, Deus está separando crianças aqui que serão pastores. E eu no colo da minha mãe, olhei para ela e falei, Deus está falando de mim. 3 anos. Mas, os irmãos têm uma ideia, Deus usou muito o pastor Valmir, né? Eu não gostava de pentear cabelo. Agora pensa uma coisa que eu sou vaidoso hoje em dia com o meu cabelo. Eu não gostava de pentear cabelo. E certa vez ele chegou perto de mim, passou uma cena na cabeça, falou, Neguinho, precisa passar mais escova nesse cabelo. E daí eu comecei a cuidar do cabelo. Viu o peso que o pastor tem. Mas com 14 anos eu olhei e falei, você vai ser pastor aí? Muito pesado. Mas quando Deus fala, quem é que valida o que ele fala? Quem é que faz voltar atrás a palavra de Deus? E a Bíblia diz que ela não volta vazia. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Posso falar? Eu disse que não queria ser. Aí Deus falou, mas lá atrás você já sabia que você seria. Então vamos fazer um negócio? Eu vou te fazer chegar onde eu quero que você chegue. Não adianta você falar não para o seu pai, não adianta você falar não para sua mãe. E o não para o pai e o não para a mãe era assim, eu não quero aceitar o que o senhor está propondo. Não é que eu era rebelde não, viu? É que o pai falou, você vai ser regente. Eu falei, não vou não. Você vai reger os adolescentes? Eu falei, não vou não. Só que já havia uma chamada. E para chegar na chamada tem um caminho. E aí Deus falou, para o teu pai você fala não. Eu quero ver se você vai resistir ou não comigo. Quando Jesus me chamou para o hospital, lá em Brasília, no Hospital Geral, vocês conhecem? Lá eu fiquei internado 12 dias com tuberculose, os 2 pulmões fora, desenganado pela medicina. Aí lá no hospital não tinha meu pai, não tinha minha mãe, só tinha a Bíblia que não me deixou. E um paciente do meu lado, desviado, mais velho que eu, e quando viu a Bíblia no pé da minha cabeceira, falou, prega para mim. Eu que não queria ser o regente, agora estava dando uma inusitada. E aí, prega ou não prega? Como aluno assíduo da escola dominical, eu sei que não se rejeita a ministrar a palavra para ninguém. E agora, faz o que? O camarada está no hospital, na mesma condição que eu, também desenganado, ele vai morrer, eu não prego. Peguei a Bíblia ali, explanei para ele alguns versículos. No dia seguinte ele falou, fala a palavra para mim de novo. E lá vou eu, ministrei para ele mais uma vez. Ele estava há uma semana no hospital já quando eu cheguei e não havia recebido visita de nenhum dos seus familiares. Eu tinha 14, ele tinha 21. A mãe não foi visitar, o pai eu não sei se ele tinha, não foi uma tia, não foi uma avó, não foi ninguém. A visita que ele recebeu foi através da minha vida, que foi a visita do amigo Espírito Santo de Deus. Eu sei que aquele moço que estava lá no hospital igual eu, sem perspectiva de vida, nem de família, ouviu a palavra, reconheceu que estava errado, reconciliou-se com Jesus. E o que aconteceu, pastor dele? Ele recebeu alta e eu fiquei. E na alta dele, quem veio visitá-lo foi a mãe dele que levou ele embora para casa. Olha o que Jesus
desse moço. Ele estava esquecido no hospital, desenganado, desviado. Jesus permitiu cair no hospital, falar a palavra para ele, se ele conseguir, a mãe veio buscar e ele vai para casa salvo, liberto, transformado. Você está dando glória porque foi você que ficou lá no hospital para jogar. Ué, o filho do pastor ficou no hospital. Só que aí lá o Senhor falou para mim, e aí? Vai continuar resistindo? Não foi meu pai que falou, não foi minha mãe, foi o Senhor. Lá eu comecei a ouvir a voz de Deus, de fato, aqui eu falei, Jesus, se o Senhor me tirar daqui, eu aceito o teu pedido. E eu disse mais, nunca mais eu direi não para a tua vontade. No dia seguinte, Jesus foi lá e mexeu no pulmão, eu estava começando a melhorar, tomado o pulmão, com o líquido do corpo. No dia seguinte, da noite para o dia, metade do pulmão ficou lá. Esse é o Deus que nós temos. Aí o cenário que era de desengano, que ia morrer, eu tive até uma licença hospitalar, que eu nunca tinha ouvido falar disso, era dia das mães. Eu fui para casa para passar o último dia das mães com a minha mãe. Eu não tinha noção, estou contando isso para vocês agora, mas no momento eu não sabia de nada disso. Eu vim saber que eu estava desenganado depois que eu tive aula. Então, para mim, eu estava lá com uma pneumonia, uma gripezinha. Jesus estava quebrando o vaso. E aí eu saí do hospital. Fui para casa, falei, agora eu vou para o culto. Vai não, fica 30 dias aí em casa para aprender a ser crente de verdade. Depois de 30 dias eu voltei para o culto. E no culto, vocês lembram que eu acabei de falar que eu disse para Deus? No culto, meu pai pegou o microfone e falou, vamos ouvir o David do nosso Senhor. Aí o David tem a ousadia de olhar para o pai e falar, olha. Aí o meu pai me insistiu mais uma vez. Só que aqui não era rebeldia, era delimitação, porque eu não conseguia falar. Eu não tinha possibilidade de trocar 5 palavras em sequência que o ar me faltava, eu afogava. Então eu não fui cantar, porque eu não tinha condição. Eu vi vocês cantando hoje aqui. Quanto pulmão bom, hein? Tem uma praça ali esperando para você cantar. Tem a porta do shopping te esperando para você fazer ser ouvido naquele lugar. E aí meu pai falou, então vamos ouvir os jovens. Dou oportunidade aos jovens. A minha irmã, que eu disse, ela é minha regente, né? Quem conhece a minha irmã não sabe. Bianca sabe. Porque eu falei assim. Eu era menorzinha ainda. Ela foi e conversou com o Alessandro, guitarrista, e falou: faz a introdução do hino Haverá Milagre, Voz da Verdade. E quem solava a bateria? Ela pegou o microfone, falou com ele, o microfone soltou na minha mãe e saiu andando. Tipo assim, se vira. E aí começou, mudar o que noite e pudesse ver o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Ouça a letra. Haverá milagre dentro de mim, vem descer o rio da vida, esse rio pegando a larga cruz do lado de Jesus. Eu estou no texto, eu estou no texto. Ô rio. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Mas enquanto eu cantei. Só que enquanto eu cantei, o céu fez um movimento dentro de mim. E não precisou de cirurgia. Porque o Senhor veio e trocou os dois pontos.
uma ousadia do meu pai da oportunidade, mas Deus estava agindo e precisava me curar. E é sobre isso que eu vim ministrar aqui esta noite, sobre cura. Glória a Deus. Porque o que Deus me disse é que Ele reúne pessoas aqui esta noite que precisam passar por águas que restauram. Glória, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto eu fui cantando, Jesus foi curando. E de lá para cá eu parei mais de cantar. Eu só não tenho a trombeta que a Bianca tem, mas a gente vai fazendo o querer de Deus, né? Porque o céu não te ouve com notas afinadas. O céu te recebe com cheiro suave. Às vezes você põe bloqueio porque fala, eu não canto assim tão bem. O céu não está procurando cantores bons, o mundo tem vários. O céu está procurando adoradores de verdade. Tem algum aí no meio? Tem. Glória. Aleluia. Então a proposta do tema de vocês é: creio na profundidade do Espírito. Pois bem, vocês estão dispostos a entrar nesse nível de profundidade? Porque há uma geração que está aí fora corrompida, perdida, porque não entendeu essa complexidade desse assunto. Mas graças a Deus que vocês estão aqui esta noite. Graças a Deus pela vida dos pais e mães que aqui estão esta noite. Porque Deus reúne-nos aqui não apenas para tratar com o creio, mas para tratar com pai e mãe de componentes do creio também. Glória ao nome de Jesus para sempre. E o que eu acho esplêndido em Deus é porque quase que em todos os episódios bíblicos, nos grandes fatos que a Bíblia narra, se é que podemos dizer assim, porque tudo que a Bíblia traz é grande, né? Até o pequeno é grande. Pois bem, o grande Deus faz pequeno. Mas deixa para outro dia esse negócio. Os grandes fatos que a Bíblia traz para nós vemos Deus trabalhando com medidas. Nós vamos ver Deus trabalhando com contagem. Deus criou a terra em um dia, no outro dia Deus criou outras coisas e por aí vai. A criação ocorreu ao prazo de 6 dias e no 7º Deus descansa. Veja que Deus trabalha com números também. O que é maravilhoso em Deus é que Ele trabalha com números grandes e números pequenos. Então não adianta você dizer que você é muito pequeno, que Deus vai trabalhar com você também. Mas veja o que está acontecendo aqui. Ezequiel, eu acredito ser um dos grandes profetas que foi privilegiado em experimentar talvez um dos maiores níveis de revelação da parte de Deus. Porque o livro de Ezequiel, ele é composto de algumas visões, não são várias visões, mas são algumas visões muito profundas. Visão dos querubins, a visão do vale de ossos secos e por aí vai. Mas quem é Ezequiel? Ezequiel é um moço que foi preparado para ser sacerdote. Ezequiel é um moço que foi forjado para ser sacerdote. Quem é o sacerdote? O sacerdote é o representante de Deus, do povo para com Deus. Mas Deus entra em cena em determinado tempo da história de Ezequiel e muda o contexto. Porque nem sempre aquilo que prepara você para você é aquilo que Deus te chamou para ser. Preste atenção nisso aqui. A faculdade pode te preparar para ser um engenheiro, para ser um doutor, para ser um advogado, mas nem sempre a faculdade vai te preparar para o que Deus quer que você seja. É preciso entender isso aqui, porque você pode ser um advogado formado, mas você precisa ser o que Deus quer que você seja, e talvez seja dentro da advocacia, mas a vontade de Deus ela é soberana, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Eu preciso me render a ela. Então Ezequiel vai ser formado para ser sacerdote, mas Deus disse: Ezequiel, o que eu tenho com você é mais profundo. Você não será sacerdote, você será profeta. Grande é essa responsabilidade, porque profetizar no período em que Ezequiel vai profetizar
é conflitante, porque Ezequiel não tem uma plenária tranquila. Ezequiel não vai profetizar no meio de um tempo sereno. Ezequiel vai profetizar num tempo de caos, num tempo de opróbrio, num tempo de escravidão, num tempo de rebelião do povo. Este profeta vai ser levantado por Deus para profetizar neste tempo. E perceba o que é que pode acontecer com alguém que vai profetizar num contexto desse. Diferente do que nós vemos na mídia hoje, profetas comprados e vendidos, que profetizam somente o que traz prazer e infla o ego. Ezequiel vai profetizar o que Deus manda. E o que Deus manda para o tempo de Ezequiel, para o povo de Israel, é correção, é vara, é chamada de atenção. Aí eu pergunto: Ezequiel era aplaudido naquilo que entregava? Ezequiel tinha agenda aberta do ano todo? Ezequiel, irmãos, vai vivenciar desprezo, descaso, descredibilidade. Ezequiel vai viver rejeição, porque quem fala a verdade não é aceito em qualquer ambiente, principalmente se é um ambiente onde as pessoas estão vivendo da maneira errada no que diz respeito àquilo que Deus quer. E falar aquilo que Deus quer para alguém que não quer ouvir o que Deus quer não é lá muito fácil. E isso vai gerar em Ezequiel, como ser humano, permita-me pensar assim, algumas decepções, algumas feridas, alguns traumas, porque eu ousaria pedir para levantar a mão aqui alguém que não se feriu no decorrer da jornada. Neste altar é impossível que haja aqui algum obreiro que não se entristeceu, não se decepcionou com algo que aconteceu ao longo do seu ministério. Porque fazer a vontade de Deus implica em ser rejeitado muitas vezes, em não ser aplaudido muitas vezes, em não ter muitos seguidores em rede social, muitas vezes porque o que você posta não é um conteúdo que agrada muita gente. Esse é o Ezequiel que eu vejo na Bíblia. Mas veja que Deus usa Ezequiel para o povo, Deus usa Ezequiel para tratar muitas vezes do povo, mas no capítulo 47 eu vejo muito mais Deus tratando a Ezequiel do que o povo. Por quê? Porque no Vale dos Ossos Secos, e note isso aqui, Deus sempre conduz a gente para um lugar de tratamento. No Vale dos Ossos Secos, Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou, e me pôs no meio de um. Neste contexto que está falando aqui, o Senhor também conduz Ezequiel a uma visão. Deus é aquele que nos faz estar nos lugares que Ele quer para melhor tratar conosco. Entenda, se você não está no lugar que você pensava estar, procure perceber se você está no lugar que Deus quer que você esteja. Adolescentes que estão aqui, isso é para vocês muito mais forte do que para os pais. É possível que você não esteja no lugar que você sonhou estar, mas preocupe-se em saber se você está no lugar que Deus quer que você esteja. Ezequiel está agora diante de um rio este que era conhecido de Ezequiel, porque a história diz que ali na beira daquele rio, Ezequiel formava discípulos profetas. Ele tinha ali uma escola de profetas, segundo a história. À beira daquele rio, ele escrevia os textos que o Senhor lhe dava e dissertava com os profetas da sua época, os filhos dos profetas, os alunos de profetas, e também dissertava ao povo. Ele conhecia o local em que ele estava. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele conhecia o local em que ele estava, à beira do rio. Mas Deus se apresenta para ele com uma proposta nova aqui.
Ezequiel, eu quero que você enxergue a nascente do rio. De onde o rio brota? E o texto diz que o rio saía do pé do altar. E o altar fala de lugar santo. O altar fala de lugar consagrado. O altar fala de lugar em que Deus manifesta a sua glória. E esse rio, ele sai do pé do altar. Se nós formos transportar essa visão para a visão de João no Apocalipse, há um rio que sai do trono. E o trono é o quê? É lugar santo. É lugar onde os anjos se apresentam diante do trono e clamam, santo, como vocês cantaram aqui. E é desse trono que jorra uma água. Então, simbolicamente, vamos entender aqui que o altar representa o próprio trono de Deus. E o Senhor, como Ezequiel, olha para o pé do altar e vê de onde essas águas estão saindo. E essas águas vêm correndo e elas vêm cortando e chega onde Ezequiel conhece, que é o rio Quebar. Mas Ezequiel conhece da beira do rio. E que o Senhor propõe para Ezequiel agora é o seguinte: Deus trabalha com medidas. Ezequiel, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta e eu quero que você entenda a proposta e confie no que estou propondo. 1000. Vem cá. Ô glória. Está esquentando aqui. Entra aqui, Ezequiel. 1000 côvados. Ezequiel entra 1000 côvados. E as águas lhe dão pelos tornozelos. Eu fico imaginando a distância e a profundidade. Ele percorreu uma distância grande, mas a profundidade ainda não era muito boa. Preste atenção. Talvez o percurso possa parecer extenso, mas ainda não é a profundidade que Deus quer. E aí você vai achar que tá bom, mas o Senhor está propondo para alguns aqui uma medida um pouquinho maior. Vem mais um. Oh glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque você está acostumado com a margem, mas Deus te quer caminhando em profundidade. Aleluia. A margem aqui representa área de segurança, zona de conforto, porque eu piso e o solo é firme, então aqui está bom para mim. Mas Deus está nos convidando através do seu Espírito. Ei, entra mais um aqui. Sabe por quê? Você está um pouquinho seco. E o que é maravilhoso? Começa a molhar o pé. E o pé fala de quê? De estrutura. O pé fala de raiz, não é? O pé é a árvore, o pé é a planta, o pé é a raiz. Aí você vai falar, vem olhar as suas raízes aqui um pouquinho, porque você precisa modificar um pouquinho o teu ser. Tá bom aí, Ezequiel? Tá bom? Estou sentindo o chão ainda. Aqueles meninos na praia, né? Até aqui, e a gente até se afoga quando é menino, até se afoga na beira da praia. Mas ali está seguro. Você pisa, está firme. Aí o Senhor olha e fala, tá bom. Enquanto você está sentindo o chão, você está seguro. Mas em quem? Em si mesmo. Então vamos mexer um pouquinho mais? Mais 1000. Entra. Opa! Imagina a sensação, irmão. Você está ali, corpo quente. Aí a água dá no joelho, já dá aquele negocinho, né? Ui, está gelado. É o calafriozinho do desafio, da proposta, da chamada, do que o pastor propõe para você fazer. Dá um friozinho na espinha. Até o líder falou aqui, tem gente aqui que está tremendo na regência. Não tem problema, irmão. Enquanto está tremendo, tá bom. Se parar de tremer, a coisa está bem esquisita. Vai tremer e Deus vai te sustentando. Vai fazendo e Deus vai conduzindo você. Glória. Se parar de tremer, algo de errado não está certo, irmão. Eu tremo e tremo até hoje. Eu falo, Jesus, se eu não tremer, dá um peteleco, quer voltar ao normal. Diante de quem eu estou, diante de quem eu me apresento, oxi, vocês estão achando que está fácil estar aqui em cima? Vem cá no meu lugar. Vocês estão aí olhando, de vez em quando dá glória, de vez em quando
Ah, não gostei do que ele falou agora. Não tem problema, vai comer aí. Se não der para comer, a gente vai ganhar, mas não sai daqui sem reagir. Oh, glória. Mais 1000. Deu nos ombros. Tá bom ainda não, Ezequiel. Entra mais 1000. Bateu nos ombros. Irmão, enquanto a água está no meu ombro, para mim está tranquilo, mas só para isso também. Ainda dá para ir. A gente pisa aí em solo firme. Mas quando o varão mediu mais 1000, gostei dessa risada. Quando o varão mediu mais 1000, é que a coisa se tornou, no pensamento, instável. Por quê? Ezequiel diz: aqui não dá mais para andar, aqui só há nada. Subentende-se que Ezequiel sabia nadar, mas irmão, andar é melhor do que nadar, sim ou não? Até porque, tudo bem que ele era um ribeiro, mas no contexto, não se sabe o que tem na água. Você vai nadar no escuro, sem saber o que tem lá. Só que eu quero te fazer entender aqui uma coisa. Este que está medindo, sabe da capacidade. Esse que está medindo, sabe da limitação. Esse que está medindo, sabe da confiança. Só que o que é maravilhoso, às vezes a gente lê esse texto e não enxerga isso, é que esse que está medindo está falando para Ezequiel: ó, eu medi e estou te chamando, vem mais 1000. Significa dizer que aquele que estava medindo estava dentro da água, só esperando Ezequiel entrar. Posso traduzir isso aqui para você? O Senhor chama, mas não te deixa sozinho, Ele está lá, já te esperando. Então não há nada que o amigo Espírito Santo proponha para você que ele não possa estar lá com você para te fazer superar. A verdade é que quando a gente é adolescente, a gente até é bastante corajoso e vai na montanha russa e se acaba no Hop Hari da 15 anos, e vamos lá. Mas tem um cinto de segurança, tem uma trava e a gente está vendo. E quando a gente não vê, a gente vai. Ezequiel não está vendo nada, mas ele está vendo que quem o chama está dentro da água. E ele vai, ele entra, ele mergulha, e aí começa a bater os braços. E o que é interessante é que quem já pescou em rio sabe que rio tem correnteza. Nadar em rio, irmão, não é para qualquer um não. E lá está Ezequiel nadando no rio. É engraçado que a corrente da água não leva, porque ele persiste no nado. Ele tem um objetivo, ele está com os olhos fitos no varão que mediu. Para quem você está olhando? Aonde está fixado o seu olhar? Nas suas condições emocionais, financeiras, físicas, porque hoje a geração é bodybuilding, né? Vamos fazer smart fit, para ficar fitness, camaromba, né? Tem meninos de 12 anos fazendo academia, irmão. Uma academia boa, tem umas construções aí, pastor de congregação. Pega os anõezinhos e bota lá para carregar, mas dá certinho. Oh, glória, você não paga e sai fortinho. Aí o dinheiro que você ia gastar vai de oferta. Olha que bênção. Glória a Deus. Aleluia. Aí a gente fica confiando na nossa capacidade. E olhando para a nossa capacidade, a gente vai segundo a nossa força. Mas a proposta deste texto é: vai, mesmo sem saber se você pode. Porque quem está te chamando conhece da medida proposta para você ir mais além.
Ou você acha que Deus vai mentir e vai falar para você ir para você se afogar? Vai nada, irmão. Deus é sábio, Deus não é menino. Deus não é menino, Ele não brinca com o teu sentimento, Ele não brinca com as tuas razões, Ele não brinca contigo. Com Deus a coisa é séria. Diferente dos crushes, os crushes brincam. Então cuidado com os crushes. Eu estou pregando para adolescentes, né? Tem crush? Não precisa falar que senão não vê. Mas Deus sabe. Aí o crush faz uma proposta. Se você me ama, vocês acharam que eu ia falar isso aqui? Se você me ama, pai e mãe que está aqui, posso falar? Se você me ama, a gente não vai ficar só no beijinho. Vamos mais fundo. Vai mais fundo. O Senhor está te convidando para uma profundidade diferente da que um crush pode te propor. E isso é para menino, mas é para menina, e é para menina, mas é para menino. É para jovem também. Segura aí, mano. É para ancião também, é para todo mundo, é para quem está pregando também. Vambora! Oh, glória! Aleluia! Às vezes a gente quer se aventurar naquilo que o Espírito Santo não propôs, mas a proposta aqui é para mergulhar no rio. E aí o desafio é confiar naquele que está convidando para o mergulho. Mas quem convida para o mergulho sabe por que está propondo o mergulho. E como eu disse no princípio, já vou correr no final, Ezequiel vem de um ministério de quase 22 anos, profetizando. E isso pode ter gerado nele alguns traumas. Falar e não ser ouvido, falar e não ser respeitado, falar e não ser aceito. E ninguém quer chamar Ezequiel para o rolê dos jovens ou do creio. Por quê? Porque Ezequiel é aquele diferentão, é o santarrão, é o que quer ser mais santo que todo mundo. Será que você já sentiu isso na pele? Será que alguns de vocês já passou por isso de ser descartado do rolê da pizzaria? Porque, não chama fulano não, porque não combina, né? A ideia dele não bate com a gente. Sabe o que é? É que você está num nível diferenciado. Você já entendeu a mentira e você foi. E aí eu quero te dizer aqui esta noite, não recue, porque o convite tem uma proposta, e a proposta vai te melhorar. A proposta vai te potencializar. Diferente de alguém que não entra, o Senhor está convidando você que veio aqui esta noite. Entra mais vivo, que eu tenho algo mais para convidar para vocês, queridos. O que Ezequiel não enxerga no começo, Deus vai mostrar para ele no final. O que você não está vendo agora, nesse último dia de congresso, porque o congresso na verdade não é hoje, é amanhã, é terça-feira, é quarta-feira, é quinta-feira, é sexta-feira, é lá na escola, é na rua de casa, é no caminho da padaria, é no caminho da raça, se você tem mais o congresso é urgente. E aí é que você vai ser testado. E o que o Senhor Jesus mostra para Ezequiel através deste varão? Ezequiel entra, ele fica encharcado com aquelas águas, e ele sai da margem do rio. Preste atenção, o Senhor convida para você entrar, mas Ele garante que você sai do outro lado. Eu vou repetir isso aqui, porque é possível que amanhã você já seja confrontado lá no teu local de trabalho. O Senhor está te convidando para entrar, mas Ele já tem a garantia que você vai sair do outro lado, porque nas águas que você entrar, Ele está junto com você. É por isso que o texto diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E não precisa de bote salva-vida, porque quem está contigo nas águas, Ele é
te suster nas águas, você não se afoga. Quem tiver a vida água qualquer não te toca, porque Deus te preserva. O Senhor te preserva. E Deus tem um mistério em profundidade de águas que é terrível. Jogaram Jonas no mar. Falou, vai morrer. Veio um peixe grande, alguns dizem uma baleia, que é o mais provável, e engole a Jonas. Tá bom até aí? Tá. Só que baleia só nada em águas profundas. Ela vai. 3 dias, irmão. E aí Jonas diz, no profundo do abismo, eu clamei, o Senhor me ouviu. É que tem hora que o rebelde precisa ir mais fundo. Eu vou dizer de novo, tem hora que o rebelde, o teimoso, o desobediente precisa ir mais fundo, porque lá no fundo ele não vai ouvir nada nem ninguém além da voz de Deus. E aí, tu vai ou não vai? Para mim, o mais fundo foi o hospital geral de Guaraná. Eu não quero arrumar lá. Eu não sei qual é o mais fundo que você precisa ir. E o meu mais fundo foi sem convite. Mas aqui é um convite de Deus para nós. E quando a gente aceita convite, é menos doloroso, é mais suave. É mais suave. Ezequiel sai do outro lado. E quando ele sai do outro lado, aí o Senhor abre o leque. Nem tudo Deus vai te mostrar no começo. Por quê? Porque você não está pronto ainda. Relacionamento é baseado em quê? Confiança, sim ou não? Para Deus desvendar os mistérios dele para você, você precisa ser confiável. Você quer que Deus confie em você, mas ele é confiável? Tem nada escrito aqui não, tá? Está descendo aqui o livro. Como assim, pastor? Você está dizendo que eu não sou de confiança? Da minha você pode até ser. Eu quero saber se Deus pode confiar em você. Você acha que Deus vai entregar tesouros para alguém que não sabe guardar a prata? Não se deita vinho novo em outros velhos. Ezequiel mergulha e, confiando naquele que o convida, ele sai à margem. E quando ele sai à margem, o Senhor fala: está vendo aí, Ezequiel? Estas águas que você entrou agora, você não entrou nelas por acaso. Você entrou nelas porque, primeiro de tudo, a água refrigera, sim ou não? Você percebe que Deus está trazendo para nós aqui esta noite? Tem refrigério de Deus para a tua alma aqui. Tem alívio nas suas feridas aqui esta noite. Primeira coisa que a gente faz quando cai na rua, quando é menino, menina, está correndo, rala, corre lá e joga água. Sim ou não? Mas a mãe da gente é um pouquinho mais cruel, ela vem e passa o sabão. As mães de hoje é mais light um pouquinho. Filhinho, tadinho. Vamos pôr um band-aid. Na minha época era o metiolate. Era aquele que a alma saía do corpo. Você ia até o terceiro céu e voltava. Mas no dia seguinte você estava correndo de novo. Hoje em dia passa tanta coisa, tem o menino só ralou, vai lá e faz uma faixa, aí ele sai. Deixa o menino ralar um pouquinho, mano. Deixa ele ter as suas marcas. Porque quem tem marcas tem história. Está captando isso aqui? Chama você que é o responsável. Vem cá, tem uma medida para você hoje aqui. É 20 minutinhos de oração hoje. Eu estou com vontade de descer, mas não vou. Ei,
E a pequena, irmão, quando cisma de querer um celular, e aí, para você ter paz, você faz o quê? Dá um celular. Não. Vai ter que aprender como eu aprendi. Vai brincar no quintal, tem boneco, vai fazer alguma coisa. É você que Deus vai usar neste tempo para dar medida. Eu vou falar, irmão. Pare de transferir a responsabilidade para o líder do pastor. É sua. Ensina o menino no caminho. Ensina. Primeiro caminho que ele precisa aprender, sabe qual é? Escola Bíblica Dominical. Tem pai que traz e volta para casa do meu pastor. Olha aí. Ei! Eu descobri depois que eu me tornei pai, que a didática do ensino é aquela que você faz, ela tem muito mais proveito do que aquela que você fala. Se eu estou na cozinha, a minha caçula de 5 anos, volta e meia, ela manda, pai, deixa eu te ajudar, porque ela vê que é algo interessante. Se eu estou fazendo, é interessante. Mas a gente manda e não faz. Se menino não ora, você ora? Se a menina não lê Bíblia, você lê Bíblia. Se a menina não tem compromisso com nada, você tem. Culto de ensino, fica quieto, só sexta-feira. Quantos você tem vindo? Porque para aprender, para ensinar, a gente tem que sentar para aprender. Mas eu acho que o culto do domingo me é suficiente, me basta. Por quê? Porque eu estou cansado. Ei, rompa esse cansaço. Tem uma medida a mais para você também. Entra! Quando tu era mais novo, tu fazia, e agora que é para você ser exemplo, tu não quer ser? Deus está te chamando. Ezequiel, sai a marcha, hein? E quando ele chega na marcha, o Senhor fala para ele: Ezequiel, está vendo essas águas? Elas têm um início, tem uma fonte, mas elas têm um propósito e elas têm um fim. E qual é o fim? Elas passam, e aonde elas passam é gerado vida. Numa outra tradução, você vai ver naquele Gênesis e outras, este mar que estas águas tocam é nada mais, nada menos do que o mar morto. A visão que Deus está dando para Ezequiel, ela é real para o tempo que estamos vivendo, mas ela também é espiritual, no contexto de restauração da nação de Israel. E esse tempo se cumpriu no retorno do povo do cativeiro. Mas veja o que Deus está tratando, Ezequiel. Estas águas, elas saem do altar, e o que sai, por isso que eu estou te chamando para vir na sexta, o que sai do altar gera vida. É uma água limpa que vai daqui para aí, E água limpa, irmão, que coisa boa é água limpa, porque onde ela bate, ela tira sujeira. A água limpa que vem do rio, ela tem corrente, e aonde ela bate, ela vai levando. Ela leva tronco de árvore morto, ela leva pedra, ela leva areia, ela vai levando tudo que a sujeira está no caminho da água. É por isso que você precisa vir mergulhar na sexta-feira aqui, porque tem água saindo do altar. Mas como Deus sabe que talvez você não vai conseguir vir na sexta, porque você trabalha de à tarde, aí Deus trouxe esse negão doido aqui para falar hoje para você. Ezequiel, olha o resultado das águas. O que ela toca, recebe vida. Tá, mas aonde é que eu entro nesse cenário? É que você entrando na água, eu te renovo para você continuar exercendo o teu ministério. Aí eu estou tão cansado, estou tão exacerbado. Entra na água, querido.
Eu acho que eu vou entregar, pastor, eu não estou aguentando mais não. Entra na água. Entra na água. Recebe refrigério aqui esta noite, né? Recebe renovo aqui esta noite. Recebe graça aqui esta noite. Entra na água. Recebe fortalecimento aqui esta noite. Entra na água. Se tem uma coisa que o ser humano não suporta é ficar sem água. Você fica sem se alimentar muitos dias, mas sem água você não dura mais de 3 dias. Sim ou não? Água, fonte de vida. O rio de Deus está passando nesta tarde. E é possível que você tenha chegado a esta reunião sem a expectativa de que o teu entorno, preste atenção nisso aqui, sem a expectativa de que está à sua volta tem uma melhora. Mas se eu estiver correto, a Bíblia nos aponta que a árvore, ainda que cortada, você está comigo? É possível que você entrou aqui e tenha alguém cortado no teu convívio. Tem alguém que já não dá mais fruto no teu convívio. Tem alguém que já não dá folha, não tem nem galho. Está só o tronco lá cortado. Mas o texto diz: ao cheiro das águas. Água tem cheiro, irmão? Quando vai chover, os irmãos do interior já sabem, sim ou não? Por quê? O cheiro. A chuva vem vindo lá longe, mas no ar vem aquele cheirinho de pó umedecido. Só quem é do interior sabe o que é isso. Vocês que são aqui da cidade grande, apesar que Ferraz, brincadeira. Vocês que são aqui de São Paulo, vamos dizer assim, sim ou não? É mais difícil da gente ter essa correlação, porque a gente anda de trem, a gente anda de metrô, a gente não sabe o que é uma rua de terra, né? Uma coisa de ir para a roça, a gente não sabe o que é isso. A gente nasceu em berço esplêndido, sim ou não? Como tem iPhone hoje em dia, né? Coisa boa. Mas lá na roça, os nossos patriarcas, os que fundaram as igrejas da região, ó, vem vindo chuva aí. Quantas vezes eu estava na casa da minha avó e falava: menino, vem para dentro que está vindo chuva. Chuva, não dava 5 minutos, a água caiu. O cheiro. E esta água é chuva. E o texto está dizendo: ao cheiro das águas. Sabe o que o texto está querendo dizer? A esperança de renovo. Porque a chuva de Deus ela é certa em cair. No tempo de Deus vem a temporã e vem a seródia. Pegou não? No tempo de Deus vem a temporã, mas tem a seródia. E o texto está dizendo: ao cheiro das águas. A árvore cortada vai brotar de novo. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus está nos reunindo aqui esta noite para dizer a mim e a você: não perca as esperanças, porque a árvore pode estar cortada, mas o rio de Deus está jorrando, o rio de Deus está correndo, e à medida que você mergulha, Jesus vai sarando você, vai renovando você, vai renovando a tua esperança, para que esta árvore cortada que você conhece, quando você chegar na margem, meu irmão, oh glória, quando você chegar na margem, meu irmão, você vai olhar e falar: tem árvore aqui, regada pelo ribeiro, e árvore fala de sombra, árvore fala de descanso, árvore fala de alimento, árvore fala de força, árvore fala de produtividade. Deus está dizendo: o rio está correndo e alguém vai voltar.
Entenda que já que você cantou esses 2 dias e por todo o peito, eu creio na profundidade do Espírito, então a proposta é: mergulhe na profundidade do Espírito, já que você tem. E às vezes a gente se prende ao grupo que está confraternizando, mas Deus trata com toda a igreja. Deus usa a temática desse grupo para trabalhar em nossos corações. É um tempo de renovo. E aí você pode dizer: mas aqui em Ferraz, eu estou aqui, vou tipificar, 27 é o número do setor, eu estou aqui há 27 anos, mas eu tenho 41 e eu sei que Ferraz existe antes de eu nascer, o setor. Então imagina que tem muito mais que isso. Eu não sei quantos anos tem o setor aqui, os mais antigos, alguém pode me dizer? Quantos anos tem o setor aqui? Pelo menos uns 45 anos. E é possível que alguém, há 48 anos a senhora já estava aqui. Se não me falha a memória, acho que um dos pastores que abriu esse trabalho aqui foi o saudoso pastor de Guardas, pastor Jair, pastor Xavier. Pastor Jair e pastor Xavier, é isso? Em 87? 87 anos no setor. Tem alguém aqui do começo do setor? Não tem. Tem? Eita glória! Coisa linda! Se a senhora me permitir, depois eu quero lhe dar um abraço. Posso? Depois do culto eu posso lhe dar um abraço? Pois bem, eu vou levar para casa. Vai ser minha avó. 87 anos. E é possível que alguém diga: Ferraz já viveu tudo que tinha para viver. É? Já. Eu vou te fazer uma proposta. Hoje não vai dar mais tempo, mas amanhã, na rua da tua casa, você que mora aqui em Ferraz, dá uma olhadinha e conta quantos vizinhos não crentes você tem. E aí você se faça essa pergunta: Ferraz já viveu tudo que tinha para viver? Tem gente aqui que não vai nem esperar amanhã, ele já sabe quantos vizinhos não crentes ele tem. E o que é que nós estamos esperando para explodir essa cidade? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A verdade é que nós estacionamos e não estamos mais chutando a porta. É literalmente isso. A igreja de Deus, ela precisa avançar e chegar na porta do inferno e meter o pé e falar: Satanás não vai ganhar não. É isso mesmo. Todos quantos tiverem a mão dele e for possível arrancar, lá estarei eu. É o convite. Mergulha mais vivo. Mas eu não tenho capacidade. É porque você não mergulhou ainda. Eu não tenho graça. É porque você não mergulhou ainda no tanto que precisa. Porque o livro que vai evangelho é para todo mundo, não é para pastor e para os obreiros, é para todo mundo. E eu vou ser profeta de Deus para essa congregação. Vocês hão de viver um novo tempo de Deus. Tema de congresso é com propósito. Culto é com propósito. E eu vou dizer, vocês mexeram com uma coisa que Deus gosta. Pode se preparar. Vou fazer uma pergunta para o creio aqui. Meninos, quem de vocês é corajoso? Levanta a mão. Quem é corajoso?
for corajoso, eu vou entender que é frouxo. Quem de vocês é corajoso? Levanta a mão, mas levanta a mão. Tá? Corajoso, levanta a mão. Vocês lembram de Davi? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? Davi tinha 16 anos. Vou perguntar de novo: quem de vocês é corajoso? Levanta a mão. Ok. O céu já identificou. Inclusive se for mentira. Todos os meninos, vem aqui à frente. Junta aqui, abre o espaço para os demais também. Já vou terminar, tá, pastor? Dá o microfone aqui. Quem é o mais novo aí? Quantos anos você tem, filho? 11 anos. Qual é o seu nome? Você é corajoso, fala seu nome, ó. Deixa o rei falar, não fala seu nome. Arthur, tira a mão do bolso, Arthur. Isso. Se solta. Sabe por que com a mão no bolso a gente não consegue nem correr? Sim ou não? Se correr com a mão no bolso a gente cai, sim ou não? Você vai entender o que eu estou querendo dizer para você. Tirar a mão do bolso é se dispor para o que vier. Se precisar correr, se precisar ir de um lado, o outro, parar, atenção, segurar alguma coisa, a mão no bolso não dá. Por isso que eu pedi para você tirar a mão do bolso. Sabe o que é que Deus está querendo dizer para você nessas minhas palavras? Você precisa estar pronto. Porque Ele tem muita coisa para fazer usando você. Você acha que seu nome é Arthur, é por acaso? Não é por acaso. Deus colocou no coração do pai e da mãe esse nome. E há um peso nesse nome. Mas mais do que isso, o céu te conhece por quem você é. Viu? O céu te conhece por quem você é e tem mais. O céu sabe quem você vai ser. Agora o que precisa é você saber quem você vai ser. Como é que você vai saber? Mergulha. Mergulha. Por que eu chamo os corajosos? Porque para conhecer a Deus precisa ter coragem. As meninas vão ficar com ciúme. Vocês também. Quem quer casar? As meninas. Tem menina que não quer, porque elas têm chamada para ser freira, não. Vai ser missionária? Não sei. Quem quer casar aí? Levanta a mão. Tá. Vou dizer para vocês. O esposo de vocês está aqui, não está lá fora. Olha para mim, isso é muito sério. Isso é muito sério. O esposo de vocês está aqui, não está lá fora. Glória a Deus, aleluia! Pastor, o senhor está me tirando. Tem nenhum aí que faz meu tipo. Mas tem um aqui que é o tipo que Deus quer para a tua história. Ah, mas não é aquele que eu sonhei. Por quê? Porque eu quero um homem para eu casar, pastor. É exatamente por isso que eu chamei eles aqui. Vocês vão entender agora. Porque Deus vai usar vocês para estender a mão sobre eles. Agora, levanta a mão com coragem. Eu não estou pedindo isso, é uma ordem do céu. Levanta a mão com coragem. Deus vai usar vocês para profetizar que aqui não haverá espírito nenhum algum que vai corromper esse espírito. No meio deles, Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar cantores, Deus vai levantar profetas, Deus vai fazer os homens de Deus para casar com vocês. Não tem lá fora, está aqui. Quem confirma isso, diga amém. Chega de aceitar a moralidade do mundo dentro da igreja. Não.
O Free Fire não é para você. Olha para mim aqui. O tigrinho não é para você. O Vertis não é para você. Pastor, mas é tudo que eu tenho prazer em fazer. Bem-aventurado o varão que não anda, olha para mim aqui, segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Deus está dizendo para você o seguinte: quer conselho? Tem aqui. Quer parar para bater papo? Pega os outros da igreja dos pais. Vai trocar uma ideia, jovens aqui, ó. E o texto ainda confirma: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Posso arrochar? Eu fui intimado para estar aqui, eu vou ter que deixar tudo. Eu posso arrochar? Medita de dia e de noite. Significa dizer que eu vou falar, não é para fazer o que você tem feito de noite. Viaja no Instagram. E vamos lá, o Instagram continua outra coisa. Medita. De dia e de noite. Sabe o que é meditar? Parar para pensar na lei do Senhor. E aí o texto complementa dizendo: ele vai ser como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhas não caem. Sabe o que é isso? Vitalidade em todo tempo, em toda estação. E tudo que ele fizer vai prosperar. Vocês estão comigo? Continuam corajosos? Agora você vai entender. Para seguir, precisa ter coragem para deixar de fazer o que fazer. Precisa ter coragem para deixar algumas amizades. E evangelho é confronto. Eu vim trazer uma realidade para vocês. Vocês não são meninos de prédio. Vocês vão chamar de fazer servos de Deus. E se eu não falar a verdade aqui para vocês, eu estarei sendo isso irresponsável. É a coisa que eu não sou. Deus está chamando vocês para uma responsabilidade. Aí você vai dizer: mas eu só tenho 11 anos. Alguém vai olhar para você aqui e vai ficar assustado. Como é que pode esse menino ser tão responsável? É porque você decidiu ser responsável. Você teve coragem para se aplicar na lei de Deus. E aí eu vou falar para você aqui: teu futuro Deus já preparou. Oh, glória! A mãe do Arthur está aqui, a mãe do Arthur? Está aqui, Arthur, a mãe? Não veio? O pai está? Não está aí o pai e a mãe? Eles são três. Não vieram hoje. Pois bem, a mãe do Arthur não vai ter trabalho com uma hora. Pegou ou não pegou? Porque o céu vai preparar a esposa certa para o Arthur. Está aqui, ó. Tem algum mais idoso? Vocês baixaram a mão por quê? Coragem. Levanta a mão. Está vendo como a gente desliga das coisas? Eu quero, mas eu não tenho disposição. Levanta a mão. Porque quem administra a bênção é abençoado. E a gente precisa aplicar isso na nossa juventude. Vocês são bênçãos e foram chamadas para abençoar. E Deus vai usar vocês. Quando a mãe perguntar, a tua história vai falar: um dia Deus me usou. E a história dos adolescentes na Bíblia foi diferente do que Deus me usou aquele. Não é o pregador, é você que Deus usou. Pai e mãe que está, levanta a mão, por favor. Você que não é pai e mãe, levanta a mão também. Você vê que o culto vai participar. Nós somos, eu achei lindo Deus usando aqui, nós direcionando as mãos sobre as crianças. Mas essa geração pode não ser comigo.
Satanás não está brincando aí fora. Tem o crack, tem o carroça, tem tanta coisa que ele propôs para essa juventude. Mas hoje, toda a armadilha de Satanás contra o crente serve que os céus caiu por terra. Caiu por terra. E nós vamos colocar muito velho aqui. Mas eu sei que Deus está podendo fazer. Então, se você não crê, não murmura, não, viu? Para não perder a cabeça. Mas eu creio. O Mané crê também? Levanta a mão então mais alto aí, Mané, porque isso é uma de amanhã. Poxa, é nossa colheita. Pega a visão. Deus, diante do teu altar estão esses moços, a quem hoje eu os nomeio valentes. Alguém não acreditava, alguém não aposta, mas o Senhor está investindo hoje. E eu quero, Senhor, na autoridade da palavra, junto com a tua igreja, o santo ministério, profetizar que toda ferramenta preparada contra eles não irá prosperar. Eu lhe peço, amado Senhor, esconde-os debaixo das tuas asas e cubra-os com teu sangue. Venha iluminar-nos à luz da tua palavra, que o pensamento, o desejo estejam voltados para o teu querer e a tua vontade. Que Satanás não nos enxergue à beira do caminho, mas passando, eles estejam cobertos com teu sangue. Guarda na entrada e na saída de casa, na entrada e na saída da escola, na entrada e na saída do trabalho. Que o teu manto sagrado os cubra. Deus, eu lhe peço, venha forjá-los a partir de agora, forjá-los no fogo, forjá-los, Senhor, na memória, venha desmirilhá-los, ó Deus, preparando-os para o futuro glorioso em teu nome nas tuas mãos. E essas moças, Deus, que estão com mãos erguidas, que este ato não seja só simbólico, mas também reflita na vida delas a unção, a glória, a autoridade e o poder, para que quando erguerem as mãos, haja libertação, haja cura, haja batismo, haja renovo, haja salvação, porque o teu nome é poder. E eu creio que no teu nome eles estão sendo impactados aqui esta noite. Convide-os, Deus, a uma profundidade no teu espírito. Deus, ainda esta noite, esta semana, que haja experiências espirituais, que eles possam te enxergar no quarto, que eles possam te enxergar na sala, aonde eles estiverem, Senhor. Que o Senhor se apresente a esta juventude. Nós te pedimos, marca-os com a tua glória e com o teu poder, para a glória do teu nome nós rogamos, e nesse mesmo nome nós te agradecemos. Amém? Por favor, volte ao seu lugar e saiba, você acabou de selar um compromisso e o céu confirma isso. Que Deus possa abençoar a igreja. Pastor, muito obrigado por esse tempo, pela confiança. Deus abençoe a toda a liderança aqui. Deus abençoe.